Olha, no Brasil, tem carro que é muito mais que só um meio de transporte, né? Eles viram lendas. E, cara, poucos brilham tanto quanto o Chevrolet Opala. Um ícone cultural de verdade, com uma história fascinante. E é essa história que a gente vai desvendar agora. Pois é, como que um carro vira um ícone nacional? Essa é a grande questão. Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar na jornada do Opala, desde quando ele era só um projeto ambicioso lá na General Motors, até se transformar num dos carros mais queridos da história do Brasil. Então, a genialidade do Opala já começa na sua origem, que é totalmente híbrida. Pensa só, a General Motors do Brasil teve uma sacada única. Eles pegaram a carroceria super elegante, as linhas do Opel Rekord, que era alemão, e juntaram com a mecânica parruda e os motores potentes do Chevrolet Impala americano. Basicamente uma fusão transatlântica sobre rodas. E o nome, genial de tão simples, Opala. É literalmente a junção de Opel com Impala. O próprio nome já conta toda a história, sabe? É o resumo perfeito dessa herança dupla. Uma identidade que fez ele ser reconhecido na hora. Só que, por trás dessa ideia genial, tinha um desafio de engenharia gigantesco. O projétil, que tinha o codinome Projeto 676, precisou unir dois mundos completamente diferentes: o sistema métrico alemão da carroceria com o sistema imperial americano da mecânica. Imagina a confusão. Isso foi tão complexo que exigiu duas linhas de montagem separadas até 1979. Um feito e tanto para aquela época. Bom, com essa base tão única e inovadora, não deu outra, o Opala conquistou o Brasil rapidinho. Vamos ver agora como foi essa ascensão meteórica ao estrelato. Olha, a década de 70 foi sem dúvida a era de ouro do Opala. Ele foi lançado em 68 e o impacto foi imediato. Aí, em 71, veio a versão SS, com aquele motorzão lendário, o 4100, que cravou de vez a fama dele como carro de performance. Não para por aí. Em 72 já era eleito carro do ano. E em 75 a família cresceu com a chegada da Caravan, super versátil, perfeita para as famílias. E isso nos leva a um ponto-chave para entender o sucesso dele. Tinha um Opala para todo mundo, sério. Desde as versões mais básicas, como a Especial e a Luxo, até o topo do requinte com o Comodoro e mais para frente o Diplomata. E claro, não podemos esquecer do icônico SS, para quem queria adrenalina pura na veia. Essa comparação aqui mostra perfeitamente o quão versátil essa plataforma era. De um lado, você tinha o Opala SS, que era a performance total, motor preparado, visual agressivo, tudo focado em desempenho. Do outro, o Opala Diplomata, que era puro luxo, sinônimo de conforto e status. Acabamento refinado, cheio de opcionais, era o mesmo carro, mas com duas almas completamente diferentes. E já que a gente está falando de performance, segura essa. Em 1970, o piloto Bud Clemente pegou um Opala preparado e simplesmente bateu 225 km por hora. Isso era um recorde de velocidade no Brasil na época. Quer dizer, logo de cara, ele já mostrou para todo mundo que não estava para brincadeira. Mas a história do Opala vai muito, muito além das pistas de corrida. Ele se entranhou no dia a dia do Brasil, sabe? Virou parte da estrutura da nossa sociedade. Vamos entender melhor como isso aconteceu? Dá uma olhada nisso aqui. O Opala era simplesmente onipresente. Ele era o carro de confiança da família brasileira, era a viatura parruda da polícia, era o táxi que não parava nunca nas grandes cidades e, ao mesmo tempo, era campeão nas pistas. Sinceramente, poucos carros no mundo conseguiram ser tantas coisas diferentes ao mesmo tempo e com tanto sucesso. E essa citação aqui resume bem o porquê disso tudo. Robusto, confortável e com bom espaço. Eram qualidades que serviam para tudo. Por isso ele era a escolha perfeita, tanto para a polícia patrulhar as ruas, quanto para a família inteira viajar nas férias. Agora, uma curiosidade fascinante, quase humana, eu diria. Aquele motorzão de 6 cilindros tinha um famoso vazamento de óleo crônico. A GM sabia disso, claro, mas para consertar ia sair tão caro que era quase como projetar um motor novo. O resultado? O Opala babão, como ele ficou carinhosamente conhecido, virou uma característica dele, uma falha que, no fim das contas, os donos aprenderam a amar. Bom, mas toda grande história tem um final, né? E agora a gente entra no capítulo final da produção do Opala, o seu longo e, eu diria, emocionante adeus. Mas antes de falar do fim, um número que resume tudo: 1 milhão. É isso mesmo, mais de 1 milhão de Opalas foram produzidos.
É um marco que, sem dúvida, coloca ele no panteão dos maiores sucessos da nossa indústria de automóveis. O fim dele foi chegando aos poucos. Em 88, as versões ganharam nomes novos. Um ano depois, em 89, o icônico modelo coupé, o de 2 portas, parou de ser fabricado. E aí, finalmente, no dia 16 de abril de 1992, o último Opala saiu da linha de montagem lá em São Caetano do Sul. E esse fim de produção não passou batido, não. Fãs, entusiastas, numa demonstração de paixão pura, fizeram uma carreata em volta da fábrica. Aquilo não era só o fim de um modelo de carro, era o fim de uma era, e as pessoas sentiram isso na pele. Para marcar essa despedida em grande estilo, a GM lançou uma série super especial e limitadíssima, a Diplomata Collectors. Foram só 100 unidades, cara, e vinha com itens exclusivos, um chaveiro de ouro, uma fita VHS contando a história do carro e um certificado assinado. Era a celebração final de uma verdadeira lenda. E se por acaso alguém achava que o Opala já estava cansado, se enganou feio. Pensa só. Em 1991, só um aninho antes de sair de linha, o piloto Fábio Sotomayor levou um Opala a incríveis 303 km por hora. Uma prova de que o coração daquela máquina continuava batendo muito forte até o último segundo. A produção acabou lá em 92, é verdade, mas a história do Opala, como a gente bem sabe, está muito longe de ter um fim. Vamos entender agora por que ele continua tão vivo e presente entre nós. Então, o segredo para essa imortalidade dele está em 4 pilares. Primeiro, a versatilidade, que fez ele caber em todo tipo de garagem. Segundo, a glória no automobilismo, que transformou ele num herói das pistas. Terceiro, a presença na cultura pop, em filmes, músicas, que o imortalizou. E por último, e talvez o mais importante, a comunidade apaixonada de fãs que cuida desses carros como se fossem novos, mantendo a lenda viva e rodando até hoje. O sucessor oficial dele foi o Chevrolet Omega, um carro bem mais moderno. Mas, numa bela homenagem, o coração do Opala, aquele motor 4.1 de 6 cilindros robusto pra caramba, continuou vivo, equipando o Omega até 98. De certa forma, a lenda passou seu espírito adiante. E isso tudo nos leva de volta àquela pergunta lá do começo. O que torna uma máquina imortal? O caso do Opala mostra que a resposta não está só na engenharia ou no design. É uma mistura de performance, de versatilidade, mas, acima de tudo, é sobre a conexão emocional que ele conseguiu criar com as pessoas. Foi essa conexão que o transformou. Ele deixou de ser um simples carro para se tornar um ícone eterno.